Hoje eu vim aqui trazer para vocês a parte 3 do livro Não Me Faça Contar Até 3. A parte 3 de hoje é a parte final do livro, que tem 4 capítulos, que iniciam no capítulo 9 ao capítulo 12. A parte geral hoje, a parte 3 no caso, ela tem como tema o uso bíblico da vara. No capítulo 9, que ela começa sobre a parte 3, ele tem o título A Vara Está Ligada ao Coração. Neste capítulo, a autora vem falar sobre pais, até mesmo pais cristãos, que rejeitam o método bíblico, que é o uso da vara. Ela diz aqui que quando nós rejeitamos o método bíblico, que é o uso da vara, nós estamos rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as escrituras e nos sentindo que somos mais inteligentes, que temos mais sabedoria do que Deus para educar nossos filhos. Ela até traz uma citação de um versículo que está em Provérbios 14, versículo 12, que diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Que é onde ela traz esse versículo para nós pregar no sentido de educar nossos filhos com a vara. Que parece que os outros métodos que foram deixados no mundo, que o mundo criou, são mais fáceis do que o que está na Bíblia. Então, quando nós rejeitamos o que está na Bíblia e pegamos o que é mais fácil, que nós estamos caminhando por um caminho de morte, que é onde ela aplicou esse versículo aqui de Provérbios 14. Ela traz aqui, na página 126, uma citação de um autor chamado Ted Trump. Ele define a vara como um pai fiel a Deus e em fidelidade para com seu filho ou sua filha, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar em sua estultícia até a morte. Ele traz aqui, falando que nós, pais cristãos, que abraçamos as escrituras como sendo o caminho a percorrer para chegar ao coração da criança, nós deferimos, colocando na criança o castigo físico, e só que agindo assim com confiança em Deus que estamos fazendo certo, mas de forma controlada, de forma amorosa, não de forma brutal ou levando a violência, como muitos acham que é o uso bíblico da vara. Ele traz aqui, na autora, na página 127, o versículo de Provérbios 22:15, onde ela diz o motivo de usar o castigo físico com a criança. Diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Esse é um versículo básico que todos pais cristãos usam e têm como base para usar o método bíblico, que é o uso da vara com a criança. Ela continua aqui na página 127, que ela diz: não é para se vingar por nos envergonharem ou irritarem, ou para levá-los a obedecer apenas externamente, mas para expulsar a estultícia que está ligada aos seus corações. E como eu mencionei na parte 1, se você conseguir alcançar seus corações, o comportamento cuidará de si mesmo. Então, nós, pais cristãos, sempre que temos primeiro o objetivo alcançar o coração da criança. Conforme nós temos o objetivo de alcançar o coração da criança, a postura dela externamente, por si só, será modificada por ela, porque nós alcançamos primeiro o coração. Ela pega e traz alguns métodos mundanos que pais usam para tentar obter obediência da criança, mas que não são métodos bíblicos, e sim mundanos. Ela traz o primeiro método, que é o método suborno, onde nós pais, sempre quando tem algum ambiente que a gente não queremos desgastar com a criança, falar com a criança, a gente até mesmo faz isso com a criança. Ela traz um exemplo que muitas das vezes é um clássico entre os pais quando a criança está correndo.
A gente fala para a criança voltar, ficar próxima a nós, a criança não quer, a criança quer sair correndo em algum ambiente que estamos, no mercado, na igreja, em qualquer lugar. Aí, ao invés de a gente conversar com a criança, tentar instruir ela, a gente pega e diz: se você sentar, eu vou te dar um chocolate, se você sentar, eu vou te dar um pirulito. Isso é um suborno e é um método mudando. Na página 128, ela diz o seguinte: as crianças devem ser ensinadas a obedecer, porque é certo e porque agrada a Deus, não para receber uma recompensa. Dá-lhes uma recompensa a fim de levá-los a obedecer, encoraja-os no egoísmo. A sua motivação para obedecer é: eu vou obedecer pelo que eu posso ganhar em troca. É isso que estamos ensinando aos nossos filhos quando usamos este método que é o suborno. Outro método 2 que ela traz é a ameaça. Muitos pais, ao tentar fazer com que a criança obedece, eles ameaçam ela. Como, por exemplo, quando a criança está brincando, ela pega os seus brinquedos e esparrama pela casa. Você fala para a criança guardar uma vez, guardar duas, e a criança não guarda. Finge que não está ouvindo e continua brincando com outra coisa e deixa a bagunça feita. Aí os pais pegam e ameaçam a criança. Falam muitas das vezes: se você não guardar seus brinquedos, vou pegar seus brinquedos e vou doar, vou dar para outra pessoa. Aí, nesse sentido, a criança acaba ficando com medo ou não quer que os pais façam aquilo. Aí eles pegam, vai e guardam seus brinquedos. Aí isso também é um método mundano, que é a ameaça. Método 3, apelo para as suas emoções. Esse aqui é um dos clássicos que a gente vê muitos pais fazendo isso. Quando o filho começa a desobedecer, os pais falam que estão tristes com a criança, fala: você me desobedeceu, mamãe tá triste, o papai tá triste porque você fez isso, olha a sua postura que você fez, olha que você derramou, fez tal coisa, deixou o papai triste, deixou fulano triste. Isso é um método extremamente mundano. Ela até diz o seguinte, na página 129, nós queremos que as motivações de nossos filhos à obediência venham de um coração que agrade a Deus, e não de um sentimento de culpa infligido pelos pais, que é isso que os pais estão fazendo, colocando culpa sobre a criança. E assim a criança está causando a criança sentimentos, né, de tristeza, ela vai obedecer por causa que não quer deixar o papai ou a mamãe triste, né? Método 4, manipulação do ambiente. Isso aqui também é um dos clássicos, né, que os pais muitas das vezes não querem se desgastar com a criança. Aí, ao invés de ensinar a criança as coisas que ela pode mexer, as coisas que ela pode pegar, aquilo que os pais acham que é perigoso para a criança ou que a criança não pode quebrar, porque se pegar vai quebrar, eles começam a colocar tudo no alto. Igual, por exemplo, um copo, não deixa o copo num lugar que a criança alcança, ergue para cima. Aí tudo aquilo ele começa a fazer isso. Aí a criança coloca na cabeça da criança que tudo que está ao alcance dela pode mexer, o que não está ao seu alcance, que ela não poderá mexer. Isso é um método também mundano. O método 5, ela traz argumento com a criança. Os pais, ela traz um exemplo também muito clássico aqui, né? Que é quando os pais chamam a criança para comer. Muitas das vezes a criança está brincando, a criança não quer almoçar. A criança pega e fala: não, vou brincar mais um pouquinho. Aí o pai fala: não, vem almoçar, senão a comida vai esfriar. Não, pai, agora não. Não, vem, meu filho. E sempre trazendo argumentos. A criança diz uma coisa, o pai diz outra coisa, argumentando para que a criança obedeça. Isso também é um método mundano. Ela traz aqui, na página 131, dizendo sobre esses métodos. Métodos mundanos como esses são apenas algumas maneiras de manipular o comportamento de uma criança, mas todos eles falham em conseguir chegar ao coração da criança. Ela traz a citação do versículo 2, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, que diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Gálatas, ela também traz um versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 8. Não vos enganeis,
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que então quer o nosso caminho de nós pais, buscarem semear em espírito na vida da criança, de chegar ao coração dela e não apenas usar métodos mundanos. E nós, como pais que estamos criando nossos filhos com o objetivo final, que é a eternidade, que a gente venha buscar isso sempre, que é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. Sempre buscar o que a palavra diz, o que a Escritura diz sobre tal comportamento, como eu devo agir, e não buscar apenas em métodos que encontramos no mundo, né? Ela traz aqui na página 133 que diz o seguinte: nosso desejo deve ser que a criança reflita sobre o que ela poderia ter feito direito e não o que fez de errado. Que quando nós vemos corrigir a criança, tentar chegar ao coração dela, que nós devemos sempre dar ênfase a ela, o que ela poderia ter feito direito, o que ela poderia ter melhorado naquela postura dela, e não dar sempre ênfase dizendo o que ela fez de errado, o que ela fez de errado, fazendo com que a criança se sinta, trazendo algumas aflições dentro dos seus corações, né? Mas sempre trazendo um diálogo e persistência, porque muitas das vezes é mais fácil apontar o erro da criança, dar o sermão e pronto, mas não, devemos sempre trazer a criança, mostrar onde que ela errou, né? E como ela poderia ter feito melhor. Agora, dando continuidade, agora vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 tem como tema o modelo bíblico funciona. Aqui neste capítulo, deixa eu só um instante aqui. Aqui neste capítulo, ela fala sobre quando a gente compramos algum eletrodoméstico, até mesmo um carro, ele vem com um manual de instruções. E assim não é diferente com a família. A família, ela também vem com um manual de instruções, e esse manual de instruções é as escrituras, é a palavra de Deus, porque quem criou a família foi Deus. Então, tudo que nós queremos fazer e agir com a nossa família, com os nossos filhos, a gente devemos sempre procurar entender o que a palavra de Deus diz. Ela traz aqui na página 138, ela diz: a família é a ideia de Deus. Ele a trouxe à existência. Em sua palavra, ele deu instruções claras a respeito de como ele espera que ela funcione. Quando pais experimentam problemas na educação de seus filhos, ele é o único a ser consultado. Ele deu aos pais o rico conselho de sua sabedoria para orientá-los na importante questão da educação de seus filhos. Aí aqui, onde ela fala para a gente sempre buscar, né, nas escrituras, a sabedoria de como educar os nossos filhos. Ela traz aqui agora alguns motivos do porquê usamos a vara. O primeiro motivo, ela diz, o uso da vara demonstra fidelidade a Deus, porque a Bíblia nos instrui a usar a vara, então estamos apenas obedecendo às escrituras. Ela traz o seguinte: os pais que colocam sua confiança na sabedoria de Deus compreendem a relação entre a vara e a obediência. Então, quando confiamos na palavra de Deus, sabemos o momento e hora de usar a vara com a criança e confiamos na palavra de Deus. Ele nos instruiu e estamos aqui apenas para obedecê-lo, porque a sabedoria dele é muito maior do que a nossa. Segundo motivo, o uso da vara demonstra fidelidade para com a criança. Ela traz um versículo de Provérbios, capítulo 23, versículo 13 ao 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigares com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ela diz que nós, né, quando usamos a vara com a criança, estamos usando fidelidade com ela. Ela disse aqui na página 138 também. Isso não significa que quanto mais você bater, mais provável é que seu filho vá para o céu. Significa simplesmente
que o uso da vara ajuda a trazer a criança à observância e a um ponto em que está mais propícia a receber a palavra de Deus. Terceiro motivo, o uso da vara transmite sabedoria. Nesse terceiro motivo, ela traz o versículo que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem e a envergonhar sua mãe. Nesse terceiro motivo, ela diz que sempre a encontramos na Bíblia versículos que diz que a vara ela está ligada à sabedoria. Então, quando desferimos nos momentos oportunos o que é necessário, que é a palmada na criança, a gente está trazendo-lhe sabedoria para a criança, transmitindo a ela. Continuando no capítulo, ela diz que a vara ela é uma responsabilidade. Na página 139, ela diz: quando os pais administram a vara, eles não estão meramente punindo seus filhos, estão obedecendo à responsabilidade que Deus lhe deu. Existe um mistério em como a vara funciona, mas podemos estar confiantes de que, enquanto estamos obedecendo a Deus e trabalhando no bumbum, Deus está honrando nossa obediência e trabalhando no coração. Portanto, se você pretende resgatar seu filho da morte, se pretende arrancar a estultícia do seu coração, dele pela raiz, se pretende transmitir sabedoria, você deve usar a vara. Que ela falando aqui nesse parágrafo que existe um mistério, né, entre a vara e a sabedoria que é transmitida para a criança, que nós estamos aqui apenas para obedecer e ser obedientes ao que Deus deixou, né, como para nós, para seguir, né, como educar os nossos filhos. Aí ela traz aqui agora algumas desculpas que os pais usam para não baterem nos teus filhos. Primeira desculpa: eu amo tanto meus filhos que sou incapaz de bater neles. Aí ela pega e traz o versículo de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E ela então traz aqui esse versículo que não tem mais nem o que comentar muito sobre ele, pois o versículo fala que quem ama teu filho, ele desfere a vara da criança. E ela diz assim: Deus associa disciplina com amor, assim quando disciplinamos em amor nossos filhos, associarão disciplina com amor. Também quando nós iremos disciplinar nossos filhos, a gente não disciplina de qualquer forma, de qualquer jeito que nós até mesmo estamos, mas sim de uma forma amorosa. Que conforme essa forma amorosa, essa forma de agir, quanto mais a gente buscamos entender a palavra de Deus sobre a educação de filhos, mais compreendemos como agir. Segunda desculpa: ele não é o velho o suficiente para entender. Que muitos pais dizem que não bate na criança porque é pequena, não vai entender. Aí nessa parte aqui dessa desculpa, ela trouxe um exemplo onde a criança, né, a menininha, tinha 10 meses de idade. Ela colocou a criança na cadeirinha de alimentação, sentada. A criança levantou da cadeirinha, ela pegou a criança, sentou e falou: não, levanta. Novamente a criança foi lá, levantou de novo, ela pegou a criança, sentou novamente e falou para a criança não levantar. Na terceira vez que a criança levantou, ela pegou, deu uma palmada na bundinha da criança e olhou para a criança e falou: não levanta. A criança sentou e depois disso ela disse que nunca mais teve esse problema ao deixar a criança na cadeirinha de alimentação e ela querer sair de lá. Então ela pegou e falou: então não é questão que a criança não entende, porque a criança entende. Terceiro motivo: ele só está agindo assim porque não estamos em casa. Esse aqui é um dos motivos que muitos pais falam, né, que quando sai de casa, sai de sua rotina, a criança desobedece. Mas isso não é motivo para não corrigir os nossos filhos, porque os nossos filhos a gente temos que ensiná-los que independente do ambiente que eles tiverem, eles devem obedecer aos pais. Quarto motivo: eu não acho que ele se sente bem porque ele só age assim quando está doente. Muitos pais também, quando a criança está doente, né, que desobedece, os pais aceitam, né, falam: não vou bater porque está doente, mas não também
Isso é não, porque a criança deve entender que mesmo estando doente, ela deve ser obediente, porque mudou a forma que ela está, que ela deve receber um alvará para desobediência. Não, sempre deverá ter autoridade, os pais têm essa autoridade sobre a vida da criança. Quinto motivo, ele puxou isso do seu tio, ele tem um temperamento ruim também. Muitas vezes, né, às vezes a criança faz ou age de uma forma, as mães ou os pais falam, você tem temperamento forte, puxou fulano, puxou ciclano, que é seu tio, seu avô, até mesmo seu pai ou sua mãe. Ela fala aqui que ao comparar isso, a pessoa não está errada em comparar, porque realmente nós nascemos com um pecado que herdamos, né, lá da época de Adão. Então ela não está errada em dizer isso. Porém, a vara está aí para conduzir a criança a agir da melhor forma possível, né? Que ainda é cedo para a criança, né? Ela até fala assim, ó, nós herdamos de Adão o pecado, mas com certeza o uso bíblico da vara ajuda a lidar com qualquer característica hereditária que precise ser corrigida. Agora o sexto, sexta desculpa, palmada não funciona com meu filho. Muitas pessoas falam, né, não adianta bater que não resolve, né? Ela pega e traz aqui um parágrafo na página 143, que ela diz: cada criança é uma criação única de Deus, mas Ele espera que todas obedeçam, independentemente da sua personalidade. Cada criança tem características físicas, personalidades e habilidades distintas, mas em nenhum lugar da Bíblia existe afirmação de que alguma criança é uma exceção à ordem de Deus para obediência. Então, esse parágrafo aqui, né, já dizem por si só, né, que a vara, ela é para todas as crianças, sem exceções de nenhuma, né. Agora ela vai trazer algumas razões para nós que ao batermos na criança, estamos batendo de forma errada, que não funcionará, que estamos buscando agindo, né, de forma errada e simplesmente não irá trazer a obediência, né, fazer com que a criança obedeça aos pais. A primeira razão é falta de consistência. Os pais, eles devem sempre ter essa consistência do que eles falaram, eles devem levar até o final. Se eles falou alguma coisa, vai até o final com o que eles falaram, né? Que não... Ela pega e traz aqui, ó. Nunca, nunca, nunca emitir um aviso ou uma ordem sem levar até o fim. Porque muitas vezes os pais falam para a criança não faça isso, a criança vai lá e faz, e o pai não diz nada, simplesmente deixa para lá, tá cansado. Aí depois a criança faz novamente, aí o pai tá naquele dia já quer educar a criança, né? Aí vai lá e dispara a palmada, está errada. Então você não vai resolver, né? Você não ter tido uma consistência desde o início, né, com a criança. Falta de persistência. Muitos pais começam a ir durante uma semana querendo educar os filhos, né? Aí depois vê que não está tendo muito resultado. Eles pegam e desistem daquilo. E, né, desiste da educação, da varada na criança. Também não vai resolver de nada, né? Ela traz aqui também, na página 143, uma citação de Ted, que ele diz: quando a desobediência é recebida com consequências dolorosas, eles aprendem que Deus colocou o princípio da semeadura e da colheita em seu mundo. Nós podemos nos desanimar algumas vezes e pensar que não adianta, mas nossa responsabilidade é confiar em Deus e fazer o que Ele diz e então deixar os resultados para Ele. Provérbios, em capítulo 3, 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus quer que façamos tudo o que Ele requerer durante o tempo que for preciso. Que é quando diz, né, que essa segunda razão aqui, que é falta de persistência, onde os pais desistem, mas ela pega traz essa citação dizendo para não desistir. Confiamos em Deus, fazemos a nossa parte, no momento dele, Ele agirá no coração dos nossos filhos. Falta de eficácia.
Nessa falta de eficácia, ela diz que o propósito da palmada é a criança sentir dor, sentir aquela ardência. Nós pais não vamos bater nas nossas crianças para deixar hematomas, bater de forma violenta, mas apenas fazer com que a criança sinta a ardência de dor. E nós pais e mães devemos analisar qual é a força que a criança tem para sentir aquela dor, porque algumas crianças, elas são bastante sensíveis à dor, então nós pais também temos que analisar isso na criança e bater de forma que não venha machucar, deixar hematomas. E o próximo razão que também não trará resultado na vida da criança é falta de justiça. Quando nós pais agimos na ira, com raiva, simplesmente porque a criança nos irritou, porque a criança fez alguma coisa que a gente nos contrariou, a gente vai lá na nossa raiva, bate na criança. Isso não fará com que a criança vá se arrepender de alguma coisa que ela fez, mas sim ficar ressentida com os pais. Então, sempre, pais e mães, quando bater na criança, não bata porque vocês estão com raiva. Ela diz aqui na página 147, sua motivação não deve ser vingança, mas amor. Deve ser expulsar a estutícia do coração da criança. A disciplina não deve ser uma mentalidade do tipo, eu vou lhe mostrar, ou, mocinho, agora você vai ver. Ela deve ser, eu amo demais, para permitir que este pecado crie raiz em seu coração e cresça. Essa é como ela termina o capítulo 10 deste livro. Agora, continuando no capítulo 11, definindo padrões de obediência. Aqui ela vem falar como que deve ser a obediência da criança com os pais. Primeiro, a obediência deve ser por completo. Quando nós pedimos obediência para a criança, aquilo que nós falamos e queremos da criança, ela deve obedecer por completo. Ela traz aqui a história de Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 15, onde Deus pede para Saul tomar uma cidade e fala para ele pegar todas as pessoas que estão lá e matar todo mundo. Só que Saul olhou para o que teve no seu coração e quis não matar os animais. E por causa dessa desobediência de Saul com Deus, que ele não obedeceu por completo, Deus tirou dele o seu reinado. Segundo, a obediência deve ser de imediato. Quando nós pedimos obediência da criança, ela tem que obedecer por completo e ao mesmo tempo imediatamente, não pode deixar para depois. Ela deixa aqui também o exemplo de Jonas, onde Jonas não quis obedecer a Deus de imediato, tentou fugir e desobedecer a Deus no que Deus tinha lhe pedido, né? E assim Jonas trouxe até mesmo perigo físico e espiritual, tanto para ele como para as pessoas que Deus pediu para que ele fosse lá evangelizar. Terceiro, a obediência deve ser com um coração alegre. Ela traz aqui, Deus requer não somente obediência externa, mas também obediência interior. Então, quando a criança vai, pedimos obediência para a criança, ela deve obedecer por completo, imediatamente e alegre, sem murmurações, sem bater o pé, vai, levanta e faz, sem reclamar, sem nada. Ela pega e traz aqui na página 151. Atitudes corretas não dizem respeito às emoções, dizem respeito à vontade, significa que uma criança pode escolher ser feliz e contente. E Deus chamou para isso. Ela traz o versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Que é onde nós devemos ensinar as crianças a obedecer nossos pais por completo, imediato e alegre, sem murmurações. E sem questionar os pais, né? Aí agora ela vai trazer aqui para nós, nesse mesmo capítulo, alguns métodos, para a gente evitar armadilhas, para que a gente possamos educar as crianças corretamente. O primeiro é repetir-se, que muitos pais usam muito esse método, que é repetir várias vezes para a criança. A gente devemos parar com isso.
fala apenas uma única vez com a criança, para que ela tenha essa obediência com os pais. Porque muitos pais falam uma, falam duas, falam três, falam quatro, isso não é certo. Então faz para evitar esse tipo de armadilha, parar de ficar repetindo o tempo todo. Levantar a voz, pais também não devem levantar a voz com as crianças, falar alto com a criança. Próximo é técnicas mundanas, que fala que nós, pais, devemos parar de buscar algumas técnicas mundanas, como por exemplo, de contar, né? Muitos pais falam, vai lá fazer tal coisa, a criança não tá, pega, vou te contar, 1, 2, do 3 para a criança ir. Isso é uma técnica mundana. A criança vai obedecer? Pode até obedecer, porque a criança ela vai agir conforme os limites que os pais colocam nela, os limites que os pais ensinam que a criança vai obedecer. Então a criança vai obedecer? Pode, vai, com certeza. Se você ensinou, ela vai obedecer lá no número 3, vai obedecer. Mas é uma técnica mundana. Essa não é a técnica que as escrituras que Deus deixou para nós, né? A próxima para a gente evitar algumas armadilhas, deixar de tolerar pequenos atos de desobediência. A criança, algum dia, por exemplo, que ela está esse exemplo aqui, a criança vai lá, abriu o armário durante um dia, tirou todas as panelas do armário, os pais não falaram nada, deixou. Quando foi no segundo dia, a criança fez a mesma coisa. Aí aquele dia o pai já estava mais estressado, pegou e bateu na criança. Também não funcionará. Próximo é esperar até que a chaleira ferva. Ela diz que esse aqui é uma das piores armadilhas, porque passa o dia todo a criança tomando desobediências, a mãe vai tentando, deixando pra lá, chega no final do dia, a mãe estoura, né? Como diz, a chaleira arrebenta ali, né? Aí vai lá e bate na criança com muita violência, com raiva, pela criança ter desobedecido o dia todo. Então ela diz que isso aqui é uma das piores armadilhas que acontecem com as mães. Aí neste capítulo sobre essa armadilha, que é esperar até que a chaleira ferva, na página 156, ela diz: esse tipo de disciplina é errado, porque é baseada no humor e na emoção. A surra foi um alívio da frustração da mãe, e não um ato autocontrolado de amor. Uma boa surra no final do dia nunca pode compensar as palmadas que deveriam ter sido dadas ao longo do dia. Mães que têm um temperamento de chaleira precisam depender da graça de Deus para que possam agir de forma contrária à sua natureza e em harmonia com a palavra de Deus. E assim ela encerra o capítulo 11. Agora vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 ele tem como tema bater ou não bater. Aqui ela vai trazer aqui para nós, neste capítulo, algumas razões que nós não devemos bater em nossos filhos, que é comportamento infantil. Se a criança está tomando alguma atitude por infantilidade, nós pais não devemos bater. Ela traz na página 159. A infantilidade se torna insensatez quando instruções claras foram dadas à criança e ela compreende essas instruções, mas escolhe desobedecer. Então, se a criança já sabe o que ela deve fazer e o que não fazer, porque os pais já instruíram elas e elas vai lá e desobedecem, aí sim se torna uma atitude insensata e sim o pai poderá bater. Mas agora, se a criança foi lá, fez apenas porque é uma atitude de criança, infantil mesmo, ela não merece se levar às palmadas. Incapacidade de realizar algo. Isso aqui muitos pais quer que seus filhos façam alguma coisa que não está nas suas capacidades, como por exemplo, quando a gente tem um menino e todo pai e o pai gosta muito de bola, quer que a criança seja um jogador, faça aulas de futebol, mas a criança não gosta daquilo, não é a habilidade da criança, então os pais não devem bater na criança para ela fazer algum jogo, ou simplesmente porque o pai gosta de desenhar, a criança não gosta de desenhar, o pai quer que a criança desenhe, a criança não deve apanhar, porque cada criança, Deus deu alguns dons e habilidades para elas. Então, nós pais devemos olhar para nossas crianças, ver qual que é a habilidade, qual que é o dom que ela tem mais facilidade de fazer algumas coisas, o que elas mais gostam, e naquilo ali ajudar elas,
a ficarem melhores nas suas habilidades e no que elas gostam, né? Ela pega e fala que os pais não devem tentar modificar as habilidades naturais e os desejos pessoais de seus filhos, simplesmente por interesse próprio dos pais. O próximo é acidentes. Quando acontece algum acidente, os pais não devem bater nas crianças. Como, por exemplo, a criança está tomando leite na mesa, porém a criança resolve ir para a sala e no percurso de pegar seu copo de leite, ela derrama o leite no sofá ou no tapete, mas isso foi um acidente, a criança não fez porque quis, então a criança não merece apanhar. A não ser que o pai e a mãe, né, colocou a criança na mesa e falou, quando você terminar de tomar o seu leite aqui, aí sim você vai para a sala. Caso contrário, a criança não merece apanhar. Próximo antes de saber os fatos. Antes de saber os fatos, os pais também não devem bater na criança. Um exemplo, ela deu um exemplo aqui dela, que aconteceu com ela, que ela disse que o lugar onde ela mora tem um riacho atrás e as crianças gostavam de ir lá às vezes brincar. E um dia ela falou para as crianças que não era mais para as crianças ficarem entrando lá na água, que somente quando eles pediam os pais deixarem ok, se não pedir não era para entrar. E o filho dela chegou perto dela e um dia e estava todo molhado. Ela, antes de ouvir o porquê que o filho estava molhado, ela pensou que o filho tinha ido brincar nesse riacho, falou um monte de coisa, até mesmo falou que era pro filho ir pro quarto, que ele estava de castigo, que ela ia lá, né, conversar com ele. Só que aí nisso a criança olhou para a mãe, começou a chorar e falou que ele só foi na água pegar o brinquedo da sua irmãzinha menor que estava chorando. Então ela disse que nesse momento ela, como mãe, reconheceu que ela tinha errado, até pediu desculpas pro filho dela. Então nós sempre, quando acontecer alguma coisa com nossos filhos, antes de castigá-los, tentar entender e ouvir a criança. E agora ela vem falar aqui para nós quando que a vara é necessária. Aqui ela traz na página 162 que ela diz: nós sabemos, a partir de Provérbios 22:15, que a estutícia está ligada ao coração da criança, e sabemos que a vara da disciplina afasta essa estutícia. Biblicamente, nós disciplinamos a estutícia. Então, o que exatamente é a estutícia? Ela diz: essa palavra refere-se a uma disposição egoísta do coração que ignora a sabedoria e vontade de Deus, escolhendo viver independentemente dele. Então, quando nós devemos bater na criança, então é para tirar do coração da criança a estutícia. E como, né, ver que a criança está agindo assim, de forma astuta, né, que a gente merece desferir a vara nela. Ela traz que é útil, né, a desobediência direta, quando a criança desobedece os pais diretamente, porque eles já sabem o que o pai quer para fazer naquele momento, que o pai falou que não pode, o que pode, a criança vai lá e desobedece a si mesmo, aí ela merece levar uma palmada. A segunda é a atitude desafiadora. Os pais orientam a criança no que ela deve e não deve fazer, ou proíbe ela de fazer alguma coisa naquele momento, a criança olha para o pai, fica irritada, altera a voz com o pai, murmura. Essa criança também, sim, deve levar umas palmadas, né? Aí ela pega aqui, encerrando esse capítulo, ela traz capítulo 12, né? Algumas orientações, onde ela diz que nós pais sempre temos que buscar agir com a criança quando a gente não estiver irado, quando a gente estiver irado, a gente espera nós acalmar, faça uma oração a Deus, para depois corrigir a criança. Quando corrigir a criança, analisar não somente a criança, mas nós também, que muitas vezes os pais estão cansados, estão irritados, ou os pais querem que a criança obedeça e faça algo simplesmente para cômodo dos pais e não para educar o coração da criança, né? Então ela pega e traz essas orientações. E além que sempre instruir a criança antes, nunca bater na criança, sem a criança saber o que ela deve ou não deve fazer. Ela também fala
que quando for corrigir a criança, sempre não dá ênfase no erro da criança, mas sim no que ela poderia ter feito de melhor. E se caso a criança tenha errado de alguma coisa, que dá para ela restituir o seu erro, nós pais colocaremos a criança para restituir o erro, né? E assim são algumas orientações. Ainda agora, nesse capítulo, eu deixei 2 parágrafos para me ler, que ela diz o seguinte: nós questionamos muitas vezes nossos métodos e nos perguntamos se estamos criando nossos filhos corretamente. Se tivermos certeza de que os métodos que usamos para disciplinar, educar e instruir nossos filhos se originam nas Escrituras, podemos estar confiantes de que estamos criando nossos filhos da maneira correta, que é a maneira de Deus. Aí, fechando este capítulo, na página 168, ela diz: instruir nossos filhos na justiça é um processo, mas Deus promete que, da mesma forma como trabalhar em um jardim, nós colheremos o que semearmos. Continuemos a plantar as sementes da justiça. Não consigo imaginar um jardim melhor para plantar essas sementes do que o solo dos corações de meus filhos. A Deus seja a glória. E assim ela termina o capítulo 12 desse livro. E aqui neste capítulo ela traz, aqui no livro ela traz algumas considerações finais, que são 3 apêndices. O primeiro apêndice, ela fala que é como se tornar um cristão. Esse apêndice ela vai falar quais são as atitudes falsas de um cristão e as atitudes verdadeiras de um cristão. O apêndice B é como conduzir o seu filho a Cristo. Ela traz até mesmo um questionário para nós pais responder, analisando qual a nossa postura diante dos nossos filhos, o que os nossos filhos estão fazendo, de tal forma a gente refletir para ver se realmente estamos conduzindo nossos filhos a Cristo. E o apêndice C, ela traz como orar pelo seu filho. Ela traz várias áreas em que as mães devem orar pelos seus filhos, traz também passagens bíblicas para as mães verem qual a necessidade delas orar pela criança e com a criança. E assim eu termino este livro. Esse hoje foi a parte final do livro. Não me faça contar até 3. Sugiro que vocês que gostaram deste livro, gostaram dos temas que a autora propôs, comprem este livro, leiam esse livro, ele é muito bom, ele tem muita riqueza de detalhes. Aqui o que eu falei para vocês foram apenas os tópicos mais importantes, com algumas falas da autora, mas nesse livro ela traz várias experiências dela como mãe com teus filhos, que valem sim muito a pena a gente ler e ver que alguns desafios que a gente enfrentamos pelos caminhos não é somente nosso, que é único, e sim todas as mães que têm como objetivo final levar a criança à eternidade, elas passam pelos mesmos desafios.